Olá, meninas! Bom dia, meninos! Bom dia a todos! Hoje nós estamos no capítulo 2 de Esther, na série Mulheres de Deus. Mulheres de Deus, vamos falar até o tempo que der, o tempo que Deus quiser. Vamos estar falando sobre as mulheres, mulheres capazes, mulheres que foram influentes na palavra, mulheres que pregaram o evangelho, mulheres que anunciaram a salvação, mulheres que ensinaram seus filhos, seus netos a servir ao Senhor. Mulheres que pagaram um alto preço para ter um filho, para dedicar ao Senhor, como foi Ana, e tantas outras mulheres, né? 9, 10, 20 mulheres, Débora, Esther, Sara, tantas mulheres que a Bíblia diz, tantas mulheres que foram escolhidas por Deus para traçar a história bíblica. É incrível como que às vezes as pessoas põem as mulheres para baixo, algumas religiões fazem com que as mulheres se sintam inferiores. Tá certo que Paulo disse as mulheres para aprenderem com seus maridos, mas por que Paulo disse isso? Paulo disse isso por causa da deusa Diana, porque havia uma religião ali, havia um lugar que as mulheres eram submetidas a raparem os cabelos e adorarem a deusa Diana, e elas aprendiam coisas que não deviam. Por isso Paulo orientou que as mulheres aprendessem com os maridos. Mas a palavra quando diz vai e anuncia o evangelho, vai, não peques mais, vai dar um bom testemunho, ele não denominou que seria só os homens, mas ele denominou que seriam todos que crescem no Senhor Jesus. Então nós mulheres somos um vínculo principal, a mulher que ensina o filho, a mulher muitas vezes ensina o próprio marido. Não é pecado a mulher ensinar o próprio marido. Se o marido não sabe, é importante que os dois aprendam juntos, é importante que a mulher dê um bom testemunho. Então nós estamos aqui não é para discutir religião, não é para discutir quem faz e quem não faz, mas para anunciar a palavra de Deus. Eu sou missionária, líder da Igreja do Porto Santo, não sou pastora, sou uma serva de Deus acima de tudo, sou humana, sou eu sou Rosemary Lacerda e vim aqui para te ensinar e para testemunhar da palavra de Deus. Eu não estou aqui também para aprender com você, para aprender comigo mesmo, para aprender com a palavra, que todos os dias nós aprendemos com a palavra. Que você, como mulher de Deus, também tem muito que aprender com a palavra. E nós estamos aqui para aprendermos juntas. Hoje Esther será coroada. A linda história de amor do rei Taxés com Esther. Aqui nós vamos aprender como uma mulher judia cresceu na graça e no conhecimento da palavra de Deus, deu um grande testemunho ali no palácio, foi honrada por sua sabedoria. Vem comigo e vamos estudar juntos o livro de Esther, capítulo 2. Então, Esther coroada rainha. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, lembrou da sua mulher, né? Ele passou um tempo ali com raiva, chateado por Vasti ter desobedecido, né? Então ele lembrou de Vasti do que ela havia feito, do que ele tinha decretado contra ela, né? Foi uma punição bastante grande para uma rainha, né? Então, mas era a lei, tinha que ser cumprida a lei, principalmente o rei, por mais que ele amasse Vasti, ele tinha que cumprir a lei. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei. Então o rei precisava de uma nova rainha. Então ali os conselheiros fez tipo um desfile de moda, né? Para ali a desfile, a Miss israelita, né? Ou a Miss judia, né? Então Esther foi uma dessas virgens escolhidas para estar no palácio. Então quando elas chegavam ali no palácio, elas aprendiam etiquetas, aprendiam como se portar, como se comer, como cuidar, né, da sua beleza, aqueles banhos no leite de cabra, maravilha, né? Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei, que se nomeasse comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. Não é muito diferente de hoje, né? A moça que mais agradasse ao rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele pôs em execução. Mas aqui não era só a beleza que contava tanta coisa. Hoje em dia conta muita beleza, né? Mas não é só a beleza que conta. O meu interior, o seu interior tem muito mais valor do que a nossa beleza, né? A moça
Nesse tempo vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei de Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Adassa, uma prima que ele criou, que era como se fosse filha dele. Na realidade, ela era sobrinha, era prima e pela genealogia era sobrinha e passou a ser filha porque foi filha de criação. Adassa era Esther, né? Depois ela chamava Adassa, depois o nome dela foi trocado por Esther. Antigamente havia muito isso, dependendo da condição física, da família, do estado, tocava-se os nomes. Então Mardoqueu tinha uma prima chamada Adassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai e nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Então eles eram primos, mas Mardoqueu a criou como filha. Ele já era bem mais velho do que Esther, ou Adassa. Quando a ordem e o decreto do rei foram programados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Então ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Então a Esther ali agradou, né, quem estava selecionando. Então ele logo já providenciou tudo que Esther precisava, né? Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas joias para o melhor lugar do harém. Então ali havia 7 moças para cuidar da beleza de Esther. Ah, que maravilha, né? Todo é o sonho de todo mundo, né? Ter 7 mulheres aqui, massagem, cabelos, maquiagem. Opa, até contar a história, né? Provavelmente, coisa boa, né? Então Esther não tinha revelado a que povo pertencia, porque ela não era de um povo nobre, né? Nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo, para que ela fosse selecionada. Como judia, ela provavelmente não poderia ser selecionada, né? Diariamente ele caminhava de um lado para o outro. Mardoqueu ficou ali na porta do palácio a vigiar sua filhinha, mas ele estava ali como se fosse um mendigo, né? Ficava ali na rua, né? Então diariamente Mardoqueu caminhava de um lado para o outro perto do palácio, no harém, para que saber se Esther estava, o que estava acontecendo com Esther. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento. 12 meses de tratamento de beleza. A coisa ali não era pouca não, gente. Olha bem. Olha nós na fita, hein? 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfume e cosmético. Opa, ai, até sinto o cheirinho. Coisa boa, né? Delícia. Às vezes a pessoa vai no meu gabinete, meia hora, 1 hora de tratamento, já fica maravilhada. Imagina 12 meses, 7 pessoas a cuidar da sua beleza, né? Só para apresentar-se ao rei, né? Hoje a gente faz assim um penteado, põe uma xuxa no cabelo e já tá bom, né? Então à tarde, né, ela iria se apresentar-se ao rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sagaz, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e mandasse chamar pelo nome. Então ela passava o dia ali, os cuidados da beleza, depois voltava para os seus aposentos. Se o rei quisesse falar com ela, ele tinha que chamá-la. Ela não poderia chegar ao rei sem autorização. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Vê que ela caiu nas graças de Hegai. Hegai gostou de Esther, então ele estava orientando Esther o que fazer. Então ela não foi ali pedir nada, provavelmente as moças pediam riqueza para cuidar da sua família, mas Esther manteve em silêncio. Então Esther causava boa impressão a todos que a viam. Então, às vezes, o silêncio causa boa impressão, né? Então, ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tabete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher.
Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra das virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. Então o silêncio fez com que Esther se tornasse rainha, né, no lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Programou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as vezes foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredos sobre o seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob tutela. Ela continuava mantendo esse segredo, porque tudo podia mudar, né? Então Mardoqueu revela uma conspiração. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xésia. Alguém queria matar o rei, né? Mardoqueu estava ali na porta, estava vigiando a sua sobrinha, mas ouvia tudo que se passava. Então Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigar a informação e descobrindo-se que era verdade, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Então aqui havia Deus conspirando a favor dos seus servos, né? Deus programando em favor dos teus servos. Então ali Mardoqueu estava na porta do palácio, vigiando a sua sobrinha, e ele ouviu que dois dos seus soldados queriam matar o rei. Ele fez com que essa notícia chegasse a Esther. Esther falou com Xésias, e Xésias ali pôde aniquilar os dois inimigos. Tudo que acontecia ficava escrito no livro das crônicas, da história, que nós vamos ver isso mais para frente. Então, como que o Senhor dá honra aos seus servos? Como que o Senhor dá honra às suas servas? Como o Senhor dá honra à sua casa, à sua família? Eu lembro quando eu vim para Portugal, essa é uma experiência minha que eu vou contar, e durante o mês das mulheres eu vou contar muitas experiências minhas. E eu vim para Portugal por um acaso, e quando cheguei a Portugal, o Senhor abriu as portas. Eu já fazia massagem estética, cabelo no Brasil, e eu tinha muita vontade de fazer um curso de fisioterapia, mas não havia dinheiro, não havia condições financeiras. Eu tinha ficado órfã há pouco tempo, não tinha mesmo condição para nada. E o Senhor abriu as portas. Eu fui cuidar de uma senhora de 74 anos, e ela pagava para mim um salário, e eu só ficava de dama de companhia para ela. Fazia sua comidinha quando precisava, cuidava das suas coisas, e pude estudar. Fiquei 3 anos em Lisboa, não fazendo curso superior, porque eu não tinha condições, mas fazendo um curso técnico de fisioterapia, e reabilitação física. E depois fiz outros cursos também de massagens mais específicas. E quando eu queria ir embora, o Senhor não me permitiu ir embora. Eu queria mesmo ir embora, eu não gostava de Lisboa, eu sentia muito frio em Lisboa, mas o Senhor nos deu graça e paz. E eu lembro que eu fui procurar ainda em Lisboa, fui procurar um emprego naquele cabeleireiro, acho que é Morenos, é um cabeleireiro aí das atrizes, um cabeleireiro famoso, ele é até brasileiro também, se eu não me engano. E eu cheguei lá com meus diplomas, meus certificados, e na época eles não estavam precisando de massagista, nem de cabeleireira, nem nada, mas eu fui tentar alguma vaga na minha área. E eles disseram que não, porque já tinham bastante funcionários, não precisava, porque eles estavam precisando de uma moça para servir café. E eu estava mesmo precisando de trabalhar, e eu disse, não faz mal, eu começo a servir café e depois, quando surgir uma vaga na minha área, eu passo. E eles marcaram entrevista e eu fui lá, porque eu precisava trabalhar, né? Mesmo que fosse na faxina, e eu trabalhava. Quando estava em Lisboa, eu atendia em 2 lares de idosos, fazia reabilitação física nos idosos, particular, e fazia também algumas horas no café e fazia algumas horas na faxina. Então, eu tinha que uma mochila com várias roupas, porque nós tínhamos que trabalhar de roupa branca, né, nas reabilitações físicas. No café eu tinha um avental, e na faxina, já sabe, roupa de faxineira, aquela que pode manchar de água sanitária, de lixívio. Então eu tinha uma mochila com a roupa para cada trabalho. Durante o dia eu trabalhava em 4 locais.
E a minha amiga, eu tinha uma amiga que tinha um cabeleireiro, e ela falou assim, a doutora faxineira, porque eu vinha de roupa branca, passava no cabeleireiro dela, trocava, ia fazer faxina, depois ia pro café, e eu trabalhava de 6 horas da manhã à meia-noite, todos os dias. E depois, ainda terminando o curso, fazendo estágio e tudo. E quando esse cabeleireiro chamou-me para entrevista, eles disseram que não podiam ficar comigo, porque eu tinha muito diploma, eu tinha muita formação. Imagina a decepção, né? Eu triste porque eu tinha estudado muito. Eu triste porque eu tinha me dedicado muito. E eu falei, Senhor, se a gente não estuda, se a gente não prepara, porque nós não estudamos, não preparamos. Se a gente estuda e prepara, nós não podemos ter um trabalho digno, porque nós estamos muito formalizados. Então, eu fiquei triste por ter muito diploma, né? Também era auxiliar de enfermagem, sabia um pouquinho da área da saúde. Mas tudo bem, eu comecei a orar ao Senhor, até que o Senhor mandou um convite, alguém aqui do Porto Santo, até o Vila Baleira na altura, através da minha amiga Magali, mandou um convite para que eu viesse trabalhar para o Porto Santo. E eu falei, vou para 6 meses que eu quero ir embora. Mas Deus tinha um plano para que eu ficasse aqui nessa terra. E depois a gente continua essa história de sucesso, graças a Deus. Foi mais ou menos como Esther, né? Passei por muita humilhação, eu não gosto de dizer que eu passei fome, eu passei vontade de comer, eu passei frio. Eu morava em Lisboa, a gente dividia um apartamento com 11 pessoas, já chegamos a dormir no corredor, já chegamos a vestir roupa molhada, porque não dava para secar a roupa, não tínhamos muita roupa, e mesmo que tivéssemos, eram 11 pessoas para secar roupa, para lavar roupa. Foi uma vida muito difícil que eu tive para estudar, para poder conseguir alguma coisa. E às vezes eu vejo que não vale muito a pena a gente trabalhar só por bens materiais. Eu estudei, isso ninguém tira de mim. O que está aqui dentro e aqui dentro ninguém tira de mim. Mas às vezes a gente se priva por tantas coisas, né? Igual eu falo, meu sonho era ter minha casa própria, graças a Deus tem, também pude ajudar a minha irmã a ter a dela. Mas hoje eu falo, eu tenho 4 casas, né? Tenho apartamento, tenho casas, e não moro em nenhuma delas, moro na casa que não é minha, né? Então, é assim, às vezes essas coisas materiais trazem problemas para nós. Eu vejo tanta gente brigando por causa de herança, eu vejo tantas pessoas a lutarem por causa de 1.000 euros, 2.000 euros ou 2.000 reais. Vale a pena? Até onde vai o seu amor? Até onde vai a sua dignidade? Eu vejo pessoas ambiciosas, né, que para desocupar uma casa tem que ser indenizado. Eu vejo casamentos falidos que o casal se torna inimigo porque teve que pagar 8, 20, 30 mil, 40 mil um para o outro, ou a mulher para o homem para a mulher, que hoje em dia já não há muito isso, né? Eu vejo pais contra filhos e filhos contra pais porque tem que pagar uma pensão de 150, 200 euros. Vale a pena? Eu pergunto para você, vale a pena? O que você vai levar para a eternidade? Você vai levar essa roupa? Você vai levar esse batom? Você vai levar esse cabelo? Você vai levar essa aliança? Você vai levar a sua salvação? Você não vai levar nada. Vale a pena estar brigando, estar chateando com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, com seus vizinhos, com seus parentes, seus irmãos, por causa de coisas materiais? Não vale a pena. O que vale a pena é nós servirmos ao Senhor. O que vale a pena é nós termos a nossa consciência tranquila, a deitar a cabecinha na almofada e dormir em paz. E é isso que nós precisamos. E é isso que eu quero ter. E é isso que eu quero que você tenha. Um recadinho para os homens, nós estamos no mês de novembro, não esqueçam de fazer o exame da próstata, não esqueçam de fazer os exames normais. O cancro de mama é muito perigoso nos homens, porque os homens acham que não tem cancro de mama, então vamos lá fazer os exames todos. Deus tem uma bênção para você. Eu hoje senti necessidade de orar por heranças, pessoas que deixam heranças, pessoas que estão com problema na família, com casos de herança, com divisões de patrimônio, divisões de bens. Eu senti isso no meu coração e eu vou orar por isso. Se você estiver incluído nisso, ore comigo. Se você quiser deixar a sua história para mim, deixe. Pode deixar em privado. Se você não quiser que eu diga o seu nome, eu não digo. Eu vou orar por você. Eu quero ouvir o seu testemunho, ok? Senhor Deus, nós clamamos a Ti. Eu coloco diante do Senhor essa pessoa
que está com problema de herança, Senhor, com divisões de bens com a sua família. Não sei se são pais, são filhos, são irmãos, são primos, mas há uma pessoa que está assistindo essa live que está com problema de divisão de bens, de patrimônio, Senhor. Dê ela uma bênção, tire do desejo do coração dela, da sua família, o desejo de coisas materiais. Ó Deus, que eles não possam estragar sua família por causa de coisas materiais. Tira, Senhor, todo o desejo de riqueza, Senhor. Possamos aprender a viver com aquilo que nós temos. Supre todas as nossas faltas. Nos dê, Senhor, o desejo de te servir melhor. Senhor, não deixa que nós valorizemos mais as coisas materiais e não as espirituais, para que nós possamos, ó Deus, herdar as coisas de Deus. Senhor, que possamos olhar para a eternidade, que os bens dessa terra possam ficar aqui, Senhor. Dê a tua bênção, resolva para essa pessoa esses problemas e dê a sua graça em nome de Jesus. Tem um texto na palavra de Deus que fala assim: um homem que tinha o seu celeiro cheio, que tinha muita abastança, que tinha muito dinheiro, e ele disse: alma, come e bebe, descansa. E veio a palavra do Senhor e falou assim: o que tens preparado para quem será? O que você tem preparado para quem será? Você vai levar casa, você vai levar carro, você vai levar terreno? Se muito, você vai ter direito a 2 metros por 1 no cemitério, mais ou menos isso, 7 palmos para baixo do chão, se muito, ou uma gavetinha, ou como as coisas estão muito complicadas, talvez você vai ser cremado e uma caixinha assim vai com a sua cena, se muito. Então não fica brigando, não fica perdendo a sua família, perdendo seus parentes por causa de coisas materiais. Há valores maiores que se levantam nessa vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia alegre, que você tenha um dia feliz e que Deus seja o seu Deus. E não esqueça, você é a impressão digital de Deus. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. E se você está com esse problema de herança, escreva para mim, deixa aí uma mensagem privada, sem problema. Tchau.